E aí, rebelde de corno, sou Apenas por 13, bem-vindo a mais um vídeo. E hoje vamos reagir a um vídeo do canal. A criança do chapéu. É isso? Esse canal aí vai reagir um vídeo no canal dele, tá falando de creepypastas. Não sei se vocês sabem, mas eu, Antônio Venâncio, sou uma pessoa que viveu um pouquinho da época das creepypastas. Se não fosse por isso, eu não teria um quadro. Peraí. Aqui, ó. Eu não teria um quadro do Jack Senhor na parede no meu quarto. Vou deixar aqui na minha cama, pra não quebrar. Se fosse por isso, então, como eu vi a thumb, eu vi um pouquinho do vídeo, eu achei interessante. Então, eu decidi, cara, como eu tô desaparecido no meu canal, você faz 299 anos, por que eu não reajo esse vídeo? Eita peste. Então eu vou reagir esse vídeo hoje com vocês, é óbvio. Então bora pro vídeo de corno, pro react, né? Pelo amor de Deus. Não sei mais o que dizer, vambora. Inclusive tô tomando um café e na hora que eu... dane-se, eu perdi aí. Tô tremendo de medo, olha aí como eu tô tremendo de medo. Pensamos bem. As creepypastas. Aquelas histórias de terror que eram populares lá nos primórdios da internet, mas que hoje em dia foram completamente substituídas pelos analog horrors. E como algumas semanas atrás eu falei de um dos meus analog horrors favoritos, que é The Boiled One Phenomenon, Tá ligado. inclusive, se você não viu esse vídeo, vai lá ver Eu porque ele tá curto muito muita da ideia hora. dessa Vamos relembrar algumas merda, creepypastas na verdade. antigas e ver se elas eram tão boas ou tão ruins quanto a gente se lembrava. E antes que comentem, os Jeff the Killer é uma bosta, quem discorda vai... Merda, eu tô sem minha arma aqui agora pra ameaçar os outros. É brincadeira, é brincadeira. Se tu gosta de The Killer, é problema teu. Inclusive, deixa eu ver se tá bom o áudio aqui. Eu fui ver se o áudio do vídeo tava bom. Inclusive, eu tô com uma tosse, meu pai. creepypastas antigas e ver se elas eram tão boas ou tão ruins quanto a gente se Esse lembrava. aqui é café, E tá? antes que comentem, o Sonic.exe não tá na lista porque eu já fiz um vídeo Eu dedicado só não pra vi o ele. vídeo, mas eu vi se ele falando. tivesse aqui, com certeza ele iria pra seção dos que envelheceram igual leite. Bebia leite de manhã, gelado, leite no almoço, temperatura ambiente, à tarde não pode ficar sem leite quentinho. Mas vamos começar logo. Eu não com gosto de o que leite, surpreendeu, por causa da minha mãe eu não gosto de lembrava leite. absolutamente nada da história dela. O Slender. Olha, o cara ouve música de... Uma das minhas favoritas, Slenderman. Vou falar a verdade, uma das minhas favoritas. Inclusive eu tô desenhando ele. Não vai dar pra ver, né? É um esboço ainda, nem desenho Qualquer tudo outra ainda. creepypasta que não fosse o Slenderman. É. Provavelmente a mais famosa e a que popularizou Mais o conhecida, gênero. né? Todo Também mundo tiraram conhece o leite o do Slenderman. Slenderman até dizer chega. Até Tanto o... de jogo que teve e até um filme. Sim, o Slenderman tem o filme. E eu vi. E ele é exatamente o que você Pera aí. imagina. Uma bosta. E a propósito... Ô, pior que eu vou falar um bagulho. Que me deixa putz guia com esse filme. O Slenderman em si tem potência pra fazer um filme tão bom, e fizeram aquela merda de filme, meu pai, dá vontade de dar um tiro na cabeça quando eu me lembro disso. Ô filme ruim do cão, só queria comentar isso mesmo, a raiva que eu tenho com esse filme do Slenderman. E meu cabelo tá feio, hein? Caralho, velho, tá feio, eu tô feio hoje. Ai, tô com uma espinha feia aqui no meu olho. Eu digo creepypasta, mas o Slenderman não é tecnicamente uma creepypasta. Pera, como assim? Porque ela não começou com uma história que foi postada em algum Ele site, nem tem história. mas sim com várias fotos espalhadas pela internet. E falando em fotos, tudo começou no site Something isso é Awful, que tava rolando um concurso de fotos editadas no Photoshop. Eu sei, muito específico. Mas esse era o Tô ligado intuito. essa história. Quem conseguia fazer a imagem mais bizarra com Photoshop. E, obviamente, o vencedor foi o Slenderman com essa foto aqui. Eu sei que hoje em dia as pessoas fazem imagens bem melhores que essa. É. Mas tenha em mente que isso aconteceu em 2009. É um produto de sua 2009, época. ano depois E desde nasci. o início, a fandom do Slenderman, se é que dá pra chamar de fandom, É o foi seguinte. dividida em dois lados. Fandom. As pessoas que faziam teorias de forma séria. Tanto que até um canal chamado Marble Hornets fez uma produção muito boa. É como se fosse um filme inspirado em A Bruxa que de bom. Blair, em que ele e mais uma rapaziada estão fazendo um projeto pra faculdade de cinema. E durante as gravações, eles são atacados pelo Slenderman. É tipo um making off, só que o making off é o filme em si. Meio quebra de quarta parede, saca? E também tinha a galera que fazia memes. Muitos memes. Parece que a internet não leva as coisas a sério desde os Até hoje, primórdios, velho, tem né? medo do Slenderman. Impressionante. Mas enfim, Não, tipo assim, com a popularidade se tu soltar um mato, tu vai... Se tu soltar um mato, tu meter a cara em um mato, ficar procurando, tu vai achar mesmo do Slenderman. Tipo, o bicho não morre. O bicho não morre, esse demônio. Inclusive, será que ele vai falar de você? Eu não sei se ele vai falar do Jack Senhores. Vamos ver, né?
Inclusive, minhas creepypastas favoritas: Jack Senhoras, Slenderman e Jack Risonho. Ó, tem muito Jack nessa merda, hein? É Jack ou é Jeff? Agora eu tô me questionando aqui se o tempo todo tá falando bagulho errado. Dane-se. Eu só gosto do Jack Risonho porque é um palhaço. E eu gosto do palhaço desde os meus 3 anos de idade. E não sou psicopata por gostar de palhaço desde os meus 3 anos de idade. Pare, por favor. Na moral, sério. Não aguento mais o povo olhar estranho só por falar que eu gosto de palhaço desde os meus 3 anos. E aí eu perdi o fôlego. Meu Deus do céu. Ô, boy. A idade do Slenderman crescendo, foram se criando mais fãs e, consequentemente, mais história, sendo divulgada em fóruns afora. O Slenderman é uma figura paranormal que supostamente existe há séculos, abrangendo uma área geográfica muito vasta. O Slenderman é um ser de aparência masculina, com braços e pernas extremamente longos e finos. Ele contém de 4 a 8 tentáculos pretos e longos que se projetam nas suas costas. E por conta disso, teoriza-se que ele pode contrair esses braços à vontade. Ou seja, ele é tipo um Dr. Octopus da vida. Pronto, desliga! Vai estabilizar. Apesar de existir Aí também tem uma teoria. Eu não sei. E também tem um fato curioso que é meio que, como ele é magro, assim, esguio, alto, assim, ele meio que se macrufa nos galhos. É tipo um episódio de Gravity Falls que tem um bicho que é meio, bem parecido com o Slenderman. Caralho, velho, eu conheço duas criaturas que parecem com o Slenderman. Aquele boneco lá do Gravity Falls e o Enderman de Minecraft. Sim, quando você se lembra que o Enderman de Minecraft é literalmente o Slenderman preto, você começa a pensar. E também até transporta igual o Slenderman, né? É foda. Tem uns outros bagulho. Ah, é, nos quadrinhos do Gravity Falls, o Slenderman aparece. Curiosidade curiosa pra quem não sabe, tá bom? Só que foi isso mesmo. rumores de que ele mata apenas crianças, não dá para saber qual o verdadeiro objetivo dele. Verdade. Mas frequentemente há relatos ou registros de que ele pode ser encontrado em áreas vou florestais, saltinho. geralmente em áreas suburbanas. O que faz sentido, ele não agiria em parques muito movimentados. Não sei se o Ele áudio também tá foi bom, visto não com tô grandes incomodado grupos com de ela, tá crianças, mais como comigo. retratam muitas fotografias, apenas esperando a próxima vítima dele. E bem, o Slenderman é uma criatura estranha, tanto como a história dele diz, mas o ele não tem uma história de origem, tecnicamente. Tipo, ele não tem uma história completinha, com personagens, Não, início, ele meio e fim. nunca Não, teve. ele tá mais pra uma lenda urbana que foi contada durante anos pela internet. É isso mesmo. E é claro que eu não posso deixar de falar do jogo, Slenderman 8 Pages. Se tu Quer fala do dizer, Slenderman, eu falo do dos jogo, jogos, você né? Porque tá essa errado. porra de jogo pra cá. Literalmente todos os youtubers de 2012 gravaram esse jogo. E o jogo é... Às vezes eu me lembro que em 2012 eu tinha só 2 aninhos. O que sabe que eu tava fazendo em 2012? Eu tava comendo terra, eu acho. Minha mãe falava que minhas duas irmãs aprenderam a andar com ou 3 anos ou 2 anos de idade. Eu já tava andando com 1 ano e meio, sei lá, alguma coisa assim. E aí minha mãe, eita, meu filho já anda com 1 ano, vai ser esperto. Eu tô aqui, não sei contar direito e eu sou analfabeto. Parabéns, mãe. Você jogou praga em mim sem saber. Comemorou antes da hora. Palmas. chato, muito chato. Não acontece praticamente nada nele. Você só pega as páginas pela floresta de vez já em dei quando o aparece. Slenderman aparece. É de fato um produto de sua época. E como uma creepypasta, posso garantir que vendo tudo isso, ele não envelheceu muito bem. Muito por conta dele não ter uma história de fato, mas apenas características sobre a criatura em si. Sem falar na grande saturação do personagem. Então, Slenderman, todo lugar, cara. você não sobreviveu ao tempo. Eu Infelizmente. sinto muito. Por mais que eu ainda goste de você. Admito que ele não tá no melhor dos Eu casos. entendo, hoje em dia. eu sei disso. Diferente do Ben Drop. Tome cuidado ao jogar esse jogo. Ah, essa é do Iron. E te mato de novo. Não é mais flashback, essa é a história de Ben. Não virá ninguém, não vão separados. Fica como esse afogado. Caralho, eu ouvi essa música uma vez, eu não me lembro, viado. A história do Ben Drowned foi Eu compartilhada tô pela primeira ligado, vez no eu tô ligado que essa história é muito boa, velho. Tipo assim, se for falar de creepypasta boa, meu amigo, se você quer apresentar uma creepypasta boa pra algum amigo meu, algum amigo seu que saiba ler, apresenta essa creepypasta. Isso sim é uma pedrada, moleque. Ai, caralho, velho, não consigo falar 3 palavras sem tossir. Segurei a tosse agora, hein. Reddit em 2010. É claro que Eu seria tenho no que tacar Reddit fogo aonde nesse mais bagulho seria. aqui, O ó. protagonista, que também é quem publicou essa história, diz que ele recebeu um Nintendo 64 de um amigo. Que amigo é esse que te dá um videogame de presente? O meu nunca tem dinheiro pra fazer nada. Oxi. Um mendigo tem mais dinheiro que ele. Enfim, Meus amigos nunca me deram nada de bons amigos para eu pensar. Eu sempre entregava, sei lá, eu fazia alguma coisa para meus amigos. Agora que eu parei pra pensar que nunca me entregaram nada.
Pera aí, vou ali conversar com o Davi rapidão. Davi não tá em casa. Eu esqueci disso. Ele tá na casa da avó. Que merda de sorte, hein. O usuário estava passando por umas vendas de usados que são bem comuns nos Estados Unidos. Eu tô bem lembrado Depois dessa de comprar história, uns pra ser jogos sincero. irados, Faz tempo no que eu não caminho vejo. pra Acho que casa, na uma última vez que eu última e vi, eu afastada tinha venda 8 de usados anos. E chama foi a atenção 2018. dele, porque nela não havia ninguém, apenas o vendedor. Um senhor de idade muito gentil, por sinal, ele não era nenhum bizarro. Os seus poderes estão fracos, velho. Obi-Wan! Aquele senhor estava vendendo uns É bom, desenhos coitado. estranhos, daqueles usados em sessões de psicologia. E um desses desenhos consistia em um coração com vários espinhos em volta. Esse desenho Tá chamou a ligado? atenção do usuário porque ele se assemelhava muito a Majora's Mask de The Legend of Zelda É. Majora's Mask, o jogo que mais provavelmente deixou as crianças dos anos 90/2000 se borrando de medo. Vendo aquela semelhança, o usuário perguntou pro vendedor se ele tinha algum jogo de videogame para vender. E por incrível que pareça, ele tinha. O jogo era The Legend of Zelda Majora's Mask. Ironicamente, um dos jogos que o usuário mais queria jogar. E ainda foi de graça. Só lucro, meu. Chegando em casa, Zezé, o usuário já easy. colocou o cartucho do Zelda no Nintendo 64 como bom Goblin que ele é. Mas, curiosamente, já tinha um save ali. Alguém já tinha jogado Bem, com né, aquele o nome dele, cartucho. esqueci. E no Majora's Mask, você pode colocar um nome no seu arquivo de salvamento. E aquele se chamava Ben. Acho que vocês já sabem onde isso vai parar, né? Eu sei, tá ligado? O Ben é um player árduo, tá? Porque isso aqui é um puta progresso. Ele tava quase zerando o jogo. Enfim, o O usuário cara- começou a jogar Quase normalmente, sem nenhum acabou aqui, problema né, aparente. totalmente. Só tinha um pequeno bug que alguns NPCs chamavam ele de Ben ao invés de Link, que é o nome que o usuário deu pro save dele. Então, pra tentar parar com esse bug, ele deleta o save do Ben. Subam os créditos. Parabéns, você é um imbecil. Caralho, velho, mas que cara incomodado. Ah, me chamou de bem. Qual é, cara? Aquieta esse fogo aí, moleque. Se eu, mas tá bom, tô vendo. Se eu jogar esse jogo, isso um save aqui aberto, quase zerando o jogo, eu vou jogar aquele save. Acho que eu sou burro. Eu sou um cara perturbado que gosta, às vezes, de hackear. Eu sou uma pessoa que eu gosto de progredir um jogo, mas às vezes eu gosto de trapacear, sabe? Pegar uns itens aleatórios criativo, dar uma de Felipe Feto, tá ligado? Os paranoia, né? Ai, eu estou ficando maluco cada dia que passa. Eu tenho que arrumar meu quarto. Ai, que merda. Seguindo a jogatina do usuário, a tela que mostraria o progresso do jogador, contabilizando quantos dias faltam, tava com as cores invertidas e com estranhas barras brancas ao invés do tempo. E a cidade, que devia conter vários Daqui pra frente, NPCs, só pra tava trás. completamente vazia, não tinha ninguém lá. Virou Liminal Space o bagulho. E o jogo do cara virou putaria, era textura que não carregava, Não, que eu me lembrava bem. O bagulho que eu me lembro bem, tipo assim. Do Ben. Eu sinto que eu sempre falo o nome dele errado. Do Ben de Mazora é que. Eu me lembro bem, tipo, do design em si. É aquele bonequinho do vendedor de máscaras que eu sinto. Que eu me sinto não, que eu me lembro, é aquele bonequinho. Aí transformaram ele no. Ai minha arma tá coçando, hein? Aí transformaram ele no Sonic Potência Z, só que versão Link. Que é só o zóio preto sangrando. Sendo que era pra ser isso aqui. Esse demônio aí era pra ser. Só que eu queria comentar isso mesmo. Cara, essa tosse tá ruim, hein? Meu Deus. Opa, tem água. Beba água, crianças. Ué, eu tô precisando. A risada do vendedor de máscaras tocando É. sozinha, puta personagem bizarro, inclusive. E o pior de tudo, É, era que o postura. usuário não tava sozinho. A todo momento essa desgraça que Aí, ó. perseguia ele. E saindo da lore rapidinho, Que bicho por que, meu feio, Deus? parece Que verdade. modelo desconfortável! Ele não é Tipo, necessariamente assustador. Calma. Esse modelo aí nem é do jogo, nem é do Copypasta. É do próprio jogo, que eu saiba. Que eu saiba, né? Volta um pouco aqui que eu não entendi. Deixa o like, o vídeo tá bom. De tudo, era que o usuário não tava sozinho. A todo momento essa desgraça aqui perseguia ele. E saindo da lore rapidinho, por que, meu Deus? Que modelo desconfortável! Ele não é necessariamente assustador, mas quanto menos tempo tiver que olhar pra ele, melhor. E o mais fodido é que esse modelo é do próprio jogo. Muito bem, Nintendo, muito bem. Então, como decisão mais sensata, o usuário decidiu esperar pra ver o que o boneco ia fazer. E bem, digamos que não foi a melhor das decisões. Vai dar merda, vai dar merda. Ô meu pai, eu não tomei um susto, mas eu fiz um reflexo aqui agora, hein?
Ah não, música invertida não, não! Tira! Sai! Caralho! Vamos react, filha da mãe. Tem que ver. E foi teleportado pro último boss do jogo. Mas não deu nem tempo pro cara pensar porque foi insta-kill. Não importava quantas vezes ele tentasse, ele sempre ia morrer queimado independente do que ele fizesse. Meu amigo também tá furioso, hein? Minha nossa, Mas nossa, repentinamente, depois de ter morrido algumas vezes, o arquivo do Ben reaparece. Ai, E com mais progresso. Lembra que eu falei que o arquivo estava em cerca de 70% completo? Bem, agora tá 90%. Quase no fim do jogo. E eu vou rushar isso aqui pra agora, porque eu não sabia que essa história era tão grande e eu preciso ir pras próximas. Mas depois de um monte de merda acontecer, nós é criado um novo save, chamado Drowned, ou seja, Ben Drowned. O Ben provavelmente era o antigo dono daquele cartucho e ele morreu afogado, e agora permanece naquele cartucho assombrando quem joga ele. Então depois de mais um monte de coisa acontecer, a gente volta pra tela inicial com dois saves. O Link, que o usuário havia feito no início, e outro chamado Match. Opa, tem um problema técnico, foi ali pra pegar água, aproveitar e pegar água, na verdade. Continuando com o vídeo. Acontecer, a gente volta pra tela inicial com dois saves. O Link, que o usuário havia feito no início, e outro chamado Match. Quem é Match? Eu não tenho a menor ideia. Mas antes que ele pudesse escolher algum deles, a tela fica preta e apenas temos duas mensagens, dizendo que o contador reinicia e eu estou feliz que você tenha feito isso. E essa, infelizmente, foi a última gameplay que o usuário postou. Porém, obviamente, o Ben não ia deixar barato. Todos os posts até então estavam sendo editados pelo próprio Ben. Então o usuário decidiu trancar a faculdade, abandonou as redes sociais, queimou aquele cartucho e foi passar um tempo na casa dos pais. E o resto ficou pra internet desvendar que merda tinha acontecido. Pena que isso é só uma história fictícia, mas seria muito f*** se tivesse acontecido de verdade. Pariu, que história f***. De novo, eu não lembrava que ela era tão gigante. Pô, 4 vídeos de resumo é f***. Mas cada momento dela vale a pena. Nada nela é genérica. A sua sensação de perigo e paranoia diante do Ben Drowned só aumenta a cada momento que passa. Diferente do Sonic.exe, que é mais ou menos da mesma época. E ela é uma bosta. Essa aqui vai pra lista que envelheceu igual vinho. Simplesmente impecável, sensacional. 10/10. Bem diferente do Jeff. Não olha pra ninguém tá aqui, parar de Eu não conheço essa música, não. e na escuridão eu tenho chamam de Jeff aqui, presos levam. Tá faltando esse ponto, né? Meu querido Jeff, Calma, eu sei que ele vai xingar o Jeff the Killer, eu tô bem, né? Com muito prazer, eu gosto de falar mal do Jeff the Killer toda a oportunidade que eu tenho. Na minha sincera opinião, a única coisa boa que eu vejo no Jeff the Killer é o design dele. O original, não pra agradar a menina de 12 a 15 anos, não, o original mesmo, porque o povo ama romantização psicopata hoje em dia. Ai, que merda, dá um frio na barriga, hein? Opa, minha água fica aqui. Confundi os copos. Opa, merda, tô bugado aqui agora. das creepypastas também mais famosas da internet. Mas a partir do momento que o assassino assustador se tornou o clichê do adolescente Ed, algo de errado aconteceu, convenhamos. Não, tudo começou com essa icônica foto. Pele totalmente branca, cabelo ralo, sem sobrancelhas e sem pálpebra. E um enorme sorriso feito de sangue. É tipo assim, vamos ser sincero. Compara esse design com o novo, o que quase todo mundo conhece, o original. Se tu vê esse puto num corredor escuro, eu saio correndo. Nossa, mesmo que eu vou pra cima desse viado? Obviamente não. Mas sobre esse aquele moleque lá, tipo uma cara assim, botando a faquinha na boca, fazendo um olhar sensual, sendo que não faz sentido, porque o Jeff the Killer não tem pálpebras. Ele tá com fogo nas próprias pálpebras dos olhos. Eu pegaria uma faca dessa aqui e meteria na bicuda desse moleque. Me buguei todo agora aqui. Mas eu caí na porrada. Oxe, isso daí não, saia correndo, eu tenho certeza. Esse aqui daí é pra correr. o Coringa, tipo, ai, chave, ai, Batman. Hoje agora, Batman. Então, ele ficou assim, pois a história dele conta que ele tava
com o rosto totalmente desfigurado. E o sorriso de sangue dele vem do quão insano ele ficou depois do ocorrido. Mas vamos começar do começo. O Jeff é um adolescente por volta de 13, 14 anos que mora com seus pais e o irmão dele, Liu. Não o Liu Kang. Eles estavam de mudança para uma nova cidade porque o Jeff era um gremlin sem amigos. Ai, eu sou triste sem amigos. Ai, me deixam. Mãe, não é uma fase, mãe, é um estilo de vida. Tanto que uma vizinha deles convida a família para a festa de aniversário do filho dela. Pra eles já entumarem com a vizinhança, tá ligado? O Jeff não queria ir pra essa festa porque ele já se achava muito grandinho pra essas coisas. Tipo, ai, eu não sou criança, eu sou pré-adolescente. E nessa... Eu que sou adolescente não sou assim. Cara, comida de graça. Depois eu mostro o que eu faço no meio da rua. Suave, Vênus ponto 3. Deixa que eu mostro esses vídeos pra vocês. E o Jeff é um mimadinho que fica de birra quando é contrariado. E com a birra, eu quero dizer instinto assassino. Guarda essa informação porque vai ser importante. No dia, Jeff e o Liu, não Liu Kang, são abordados pelo valentões da escola. Alerta de personagens genéricos. Se você não gosta, sai do vídeo. Tá bom. Tô brincando, dá like. Mais uma vez, o instinto assassino de Jeff apita. Porque do nada, um dos valentões simplesmente saca uma faca e vai pra cima do Liu. Mas o Jeff não deixa barato, não. E quebra os 3 malucos na porrada pra defender o irmão. Eles foram pro colégio de boa. Não. Faz todo sentido. Já saíram os personagens genéricos? Posso voltar? Mas agora que o Jeff viu na pele como é causar dor pra alguém, não tinha mais volta. O instinto assassino... eles saíram então, posso voltar. Cada vez maior, tipo... Bigger, better, stronger. Bigger, better, stronger. Bigger, Yuri? better, stronger. Não, Yuri é errado. Tá, parei. Mais tarde aparece os fucking PM na casa dos caras. É a federal, os pivetes que foram surrados chamaram a polícia. E pra se livrarem daquela situação, o Liu assume a culpa e os policiais dizem que ele ia ter que ficar num centro de detenção por um ano inteiro. Porque ele bateu nos moleques. E cara, que sentido isso faz? Qual o sentido disso? Depois do irmão dele ter sido levado, chega a festa de aniversário comentada anteriormente. Mas óbvio que ele não tá nem um pouco de afim de ir, tipo, não tá afim. Mas a mãe dele fala, tira o cavalinho da chuva, não te perguntei nada. E manda ele mesmo assim. Então o Jeff pega uma calça jeans e um moletom branco. Exatamente, o mesmo visual dele como assassino. Olha o foreshadowing. Só que... A roupa deve ter aquele isso aqui, só que todo branco pra ser todo branco aqui, ó. Mais cinza, azulado, sei lá do que isso aqui é. Caralho, tô morrendo. Não pergunte porque tem umas roupas na parede no meu quarto. Isso aqui é uns cabides aqui, ó. Isso aqui é as roupas do canal que eu uso, tipo assim, aquele palhaço lá aqui. E essa daqui é pra estar aqui, só que eu tô usando e a outra tá lavando. Do mais absoluto nada, os 3 bullies aparecem na festa pra acertar as contas com o Jeff. Cada um trazendo uma faca e pistolas. Como que esses pirralhos têm armas? Eles têm 14 anos. É os Estados Unidos também, né? Por que eu tô querendo falar? Até eu tenho um 38, mas é de plástico. Que eu não vou quebrar, porque essa merda de... Porque isso eu uso pra gravar vídeo. Até eu tenho 38, tá? Os Estados Unidos, piada, kkk, uma criança já nave com 38 no bolso. Mas, tá, tipo, no remake que eu vi no canal... Qual é o nome do canal mesmo? Excelente. Esqueci. Vai tá me aparecendo a imagem do pivete aí. Ele fala do remake dessa história e lá é pelo menos explicado que um dos moleques tem... O pai de um dos moleques, acho que é policial, uma coisa assim. Peraí. Caralho, tem um brinco. Por que tem um brinco aqui? Tem um brinco aqui no meio das minhas merdas. Do nada. Voltando pro vídeo aí. Essa história não tem sentido nenhum. Então, os guris começaram a esmurrar o Jeff, só que ele não revida. Pelo menos até o momento que joga uma garrafa de vodka na cabeça dele, o instinto assassino dele aflora totalmente e desmaia 2 deles. Só sobrando o líder. Na minha opinião, seria... Eu acho que o Jeff daqui é exato masoquista. A única opinião aqui. A única coisa que faz sentido. O cara leva porrada e fica quieto. Olha que curiosidade. Tô no minuto 14. O Jeff daqui é bem no minuto 14. Que coincidência ocidental, hein? Caralho. Não, bem no minuto 14. Só que no momento que eu pausei, né? E o último que sobrou saca um isqueiro do bolso
E como o Jeff tá todo encharcado de vodka, Fogo, ou seja, fogo, álcool, você já fogo, deve saber o que fogo, acontece. Ele consegue fogo na desmaiar o garoto, Babilônia. mas não tinha jeito. O Jeff estava completamente em chamas. Tá pegando fogo, bicho! No hospital, o Jeff acordou mais ou menos Vai, moleque. 2 semanas depois do incidente com a notícia que o irmão dele foi liberado do centro de detenção. Já que os pais explanaram os bullies pra polícia e o Leo pode ser solto. E chega o dia do Jeff receber alta. O médico retira as ataduras do rosto dele e temos o fatídico design. Todo queimado, tanto o corpo quanto a mente, o Jeff já não era o mesmo. No meio da madrugada, ele mata a própria família sem a menor piedade. Ele vai no quarto de Leo, fica em cima dele, Peraí, punha a faca. peraí. Só pra combinar com o Jeff daqui, né, mesmo? Caralho, dá pra ver nada por essa máscara. Tem um... Peraí, aí. Dá pra ver nada com essa máscara. Tem um buraquinho minúsculo aqui atrás pra botar o olho. Ai, caralho, mano. Só pra combinar mesmo. E diz no ouvido dele: vai dormir. Acabando a história. Muito obrigado, minha querida amiga. E meu Deus, que história ridícula! Essa é uma das histórias mais genéricas que eu já vi. Depois de ter visto a história do Ben Drowned agora há pouco, essa daqui não chega nem aos pés. Ela tá abarrotada de clichês, partes que não fazem o menor sentido, tipo os bullies do nada sacarem armas. Eles são adolescentes, onde eu encontrar isso? E puta que Né? Por que a internet pegou esse personagem que era pra ser assustador e transformou ele num adolescente Isso! emo que as fangirls ficavam se chipando? É isso que eu tô falando. Lançou a série do Jeffrey Dahmer, tanto que Não, você é pano com o Slater, velho. Com o Jack Senhoros. Você não sabe as merdas das imagens que eu encontro o Jack Senhoros no Google. Ah, eu tenho traumas quanta vez que eu me lembro disso. Inclusive, por causa desse puto aqui, eu, no meu auge, nos meus 10, 11 anos, criei minhas próprias creepypastas, que hoje em dia eu tô redesenhando elas, porque, tipo, sinceramente, vale a pena guardar meus desenhos antigos. Eu tenho umas ideias muito boas quando eu era pequeno, eu trago de volta, fica melhor ainda. E eu fiz um redesenho de um boneco, mas eu não vou mostrar isso, porque não importa, eu tô redesenhando um vídeo no moleque, não pra falar na minha vida. Mas é verdade. o nome Jeff the Killer é inspirado nele, começou a ter muito comentário de gente falando: ai, mas o Jeff Dahmer é tão bonito. Minha filha, ele é um canibal. O que você acha que vai acontecer se você der mole pra ele? Eu vou te comer. É vapo, e não no sentido que você espera. E também tem uma suposta Né? continuação da creepypasta, a Jane the Killer, que eu não vi nada não sobre ela, foda-se. Talvez eu aborde ela em uma futura continuação desse vídeo, tá bom? Tá, como ele vai fazer esse vídeo, é o meu falo. Agora eu vou falar pros maços, né? Pros maços que querem pegar a Jane the Killer. Só vou te lembrar uma coisa. Ela usa peruca e ela usa máscara. Ela tem o mesmo rosto deformado do Jeff the Killer. A diferença é que muito pior. Tipo, imagina um bicho que pegou fogo, tem um bocado de cicatriz assim, imagina, careca por cima. Ela usa peruca e uma máscara. Porque quem deu a máscara peruca, que eu me lembro na história, foi o próprio Jeff the Killer. Porque esse cara é sadomasoquista e quer um pouco de adrenalina na vida dele. Nós todos sabemos disso, Jeff, não adianta esconder. Você não engana mais ninguém. Agora eu vou guardar essa máscara aqui. Vou guardar essa miséria, porque eu não vou precisar mais usar ela no vídeo, eu acho. E pra curiosidade, eu uso máscara nos meus vídeos porque eu me acho feio. E não é piada não, realmente me acho feio. Por isso que eu não olho muito pra câmera. Não tô olhando muito pra mim aqui, ó, nesse quadradinho. Eu não tô olhando muito porque me acho feio. Bem, futura, não enche meu saco não. Como já era de se esperar, essa creepypasta foi uma bosta. Eu acho que ela só foi sucesso porque a gente não tinha nada melhor pra comparar. Sim, tinha o Ben Drowned. E eu também não gosto de como ele foi transformado em um adolescente de anime pela internet. Né? No próximo eu não posso nem falar se envelheceu bem ou se envelheceu mal, porque é a síndrome de lá vem. O seu novo amigo chegou. Agora que eu sou. Vamos brincar mais um pouco. Quase vou lá na PUC pariu. Eu tenho essa música salva. Essa história aborda o suicídio. Então, se você tem alguma sensibilidade ou gatilho em relação a isso, recomendo você sair desse vídeo. Ou pelo menos ver com cautela. Acho Você que foi não. avisado. Obrigado por assistir. Tudo começou em 1996. Eu acho que só, por último fala essa. Ele não falou de você nesse vídeo. Tomara que no próximo ele fale, Jack Senhoras. Ele vai ficar aqui agora. Toda vez. No próximo, se fazer mais um vídeo sobre creepypastas, eu vou reagir, eu tô falando. Deixa eu deixar ele no canto. Mas o que eu ia comentar mesmo?
Pô, será que vai fazer Jack Risonho? Ou o mosquito da dengue gigante pros mais íntimos? Acho que no próximo vídeo, né? Óbvio que é no próximo vídeo. É. Eu tô ficando maluco, velho, na moral. Vou pro vídeo. Os primeiros jogos de Pokémon foram lançados pro Game Boy Clássico. E desde sempre, Pokémon foi Essa um grande música. sucesso. Mas algo aconteceu. Após alguns meses do lançamento do jogo, o índice de suicídio de crianças entre 7 a 12 anos começou a crescer drasticamente no Japão. Mais de 200 Essa é uma casos, história, e isso né? é muita coisa. As que não cometeram suicídio acabaram tendo doenças e aflições. Era óbvio que tinha alguma coisa acontecendo. Algo estava mexendo com a cabeça dessas crianças. Então o Japão começou as investigações. E entrando mais a fundo, as circunstâncias não faziam o menor sentido. As crianças mortas faziam parte de classes sociais completamente diferentes e também tinham vidas completamente diferentes. Fora a idade, não tinha nenhum padrão. Mas depois de tanta pesquisa, foi descoberto que a grande maioria dessas crianças havia jogado Pokémon, que havia sido uma febre naquela época. E você pode argumentar, pô, mas se era uma febre, era comum as crianças jogarem, não? Sim, você estaria certo se não estivéssemos falando de Lavender Town. Nos jogos de Pokémon, vamos passando de cidade em cidade, capturando Pokémons e batalhando contra líderes de ginásio. É assim desde o início da franquia. E lá pra metade do jogo, tanto na versão Red e na versão Green, sim, versão Green, a versão Blue veio só pro povo do ocidente. Nessas duas versões, tínhamos a cidade de Lavender, uma das menores cidades do jogo, e com certeza a mais macabra. Cada cidade tem um tema diferente para representar tipos de Pokémons. E Lavender representa o tipo fantasma. E o principal motivo que essa cidade causa arrepios é a música dela. Como o primeiro jogo de Pokémon foi lançado pro Game Boy Clássico e ele é, bom, o Game Boy Clássico, as músicas não são da melhor qualidade. Os beats são totalmente pixelizados. Elas têm aquele ar de jogo antigo. Mas escuta só uma das músicas desse jogo. Pô, vou de dormir, velho. Ó. Muito mais bom. Agora compara com Lavender É Town. novo. Ah, já tô familiarizado com essa música. Já tô familiarizado. Já tô familiarizado. Não me dá mais nada, velho. Não tô mais medo desse bagulho. Não funciona mais em mim esse poder. É, tem uma grande diferença. Mas então, qual a relação de Pokémon com suicídio que estavam acontecendo na época? Eu te respondo, a grande maioria das crianças tiraram a própria vida. A grande maioria das crianças que tiraram as próprias vidas pararam em Lavender Town. Sim, o save da maioria delas parava em Lavender Town. Algumas das crianças que não se mataram relataram que sentiram fortes dores de cabeça depois que escutaram a música da Lavender Town. O que faz sentido porque, ô musiquinha aguda, viu? Segundo relatos, elas diziam que a música de Lavender as deixava extremamente maus e desconfortáveis, causando intensas dores de cabeça. E quando foram investigar a música a fundo, nada. Nem os adultos que escutaram a música sentiram nada. E muito menos os compositores da música. Afinal, eles não iam conseguir terminar uma música que os deixasse mal, não é mesmo? Mas por algum motivo, ela afetava muito as crianças. E os fatos estavam aí. Então a Nintendo trocou a música. E curiosamente, quando o jogo veio pro ocidente em 1998, a música já havia sido trocada. E a música original se tornou uma lost media. Ela nunca mais podia ser encontrada ou tocada novamente. Pelo menos até 2010. 14 anos depois de todo o acontecimento, alguém realmente havia solucionado esse mistério. Alguém que a gente realmente não tem como saber, porque essa pessoa foi totalmente expurgada da internet. Ela havia encontrado a música original e analisou ela em muitos softwares de música. A música tinha muitas mudanças entre notas agudas, graves e timbres. Nenhuma delas se encaixava muito bem. Eram praticamente só barulhos misturados. Quase não tinha música. Mas as coisas mudaram quando esse usuário analisou o espectrograma da música. Espectrogramas são basicamente as imagens da música. Sabe as ondas que você percebe quando toca alguma música? Que fica mudando conforme ela? Isso é um espectrograma. E algumas pessoas... Eu vou dar um pause aqui só pra comentar. É que eu me lembro de alguma creepypasta de Pokémon. Um Pokémon específico, que é alguma criatura. Eu não me lembro, mas é bem assustador assim. Inclusive, de todas aqui que ele tá contando no vídeo, só essa que tá me dando um aperto no peito. Sabe aquele aperto, você tira aqui no coração, sabe? Só eu que tô sentindo isso. Eu não tô bem não, né? Bora continuar vendo o vídeo aqui. Figuras escondidas no espectrograma. Isso é simplesmente do
adoro espectrogramas. E bem no finalzinho da música, um Pokémon é encontrado no espectrograma. Esse Pokémon é o Unknown. Eu achei meio decepcionante. Eu tava esperando um Haunter, um Hypno, mas um Unknown, tá, né? O Unknown é um Pokémon que tem várias formas que simbolizam letras do alfabeto. E no espectrograma tinham vários Unknowns, formando a seguinte frase: Leave now. Traduzindo, vá embora agora. Essa mensagem subliminar provavelmente foi feita de forma proposital, dizendo para os jogadores saírem de Lavender Town o mais rápido possível. Afinal, a cidade de Lavender é assombrada na lore de Pokémon. Mas o tiro acabou saindo pela culatra quando isso afetou centenas de crianças no Japão. Você acreditando ou não, a relação entre os e a música da Lavender Town é inegável. Eu não posso nem dizer se essa história envelheceu bem ou não, afinal foram reais que aconteceram. Sério? Por isso, Lavender Town não é uma creepypasta como as outras. E tecnicamente nem é uma creepypasta, mas sim um dos casos mais bizarros e tristes que a internet já nos proporcionou. E Tá, por isso que eu tava sentindo eu sei que as crianças do caso foram induzidas a cometerem por causa da música, mas se você tá numa situação ruim e tá pensando nisso, não. Isso só vai trazer mais problemas pra você e pras pessoas que você ama. A morte não é a solução. Claro, você vai morrer algum dia, mas não é você que decide isso. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu tô pensando em transformar isso aqui numa série do canal de analisar creepypastas antigas. E dá pra fazer um só com as bizarrices de Pokémon, porque puta que pariu, eu nunca vi uma franquia pra ter tanta bizarrice quanto Pokémon. Isso era pra ser um jogo infantil. Por que a Lopunny existe? Enfim. Ah, que susto! Ai, viado, que susto! Eu juro que eu vi o Coringa por milissegundos, eu vi a voz do Coringa. Ai, caralho! Caralho, eu juro que eu vi a voz do Coringa por milissegundos. Ai, que meu pai do céu, eu tô traumatizado com essa merda, esse meme do Coringa. Eu piquei pequeno Pokémon, Batman. Para, meu Deus, para. Ai, vou voltar uns segundos. Ai, que susto. Pus foi de plantão ali. Opa, não. Porque puta que pariu, eu nunca vi uma franquia pra ter tanta bizarrice quanto Pokémon. Isso era pra ser um jogo infantil. Por que a Lopunny existe? Enfim, me sigam nas minhas outras redes sociais. Me sigam nas minhas outras redes sociais. Os links vão estar na descrição e as da Sofia também vão estar. Eu tiro meu chapéu pra vocês e até o próximo vídeo. Ótimo vídeo. Eu não sei, acho que eu... Pô, acho que tudo que eu queria falar, eu falei, né? Agora, a única coisa... A merda, tá aqui o quadro da puta que pariu. Mas acho que tudo que eu tinha pra falar nesse vídeo, acho que eu falei, né? Do que eu acho realmente de creepypastas em si. Porque eu tô sem nada pra falar, velho. Eu acho que tudo que eu queria dizer, eu disse no vídeo. Se ele for fazer um próximo vídeo fazer creepypastas, eu vou estar aqui pra reagir, porque... É um assunto que eu pago o pau e porque eu tenho vontade de falar que eu faço aqui no canal, só que eu não tenho coragem. E eu tô sem vontade de gravar vídeos nos últimos dias, eu tô literalmente morrendo por dentro. Então esse foi o vídeo do Rebelde. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outros amigos aí. Bom, ver se vocês conseguem chegar a 100 inscritos nesse ano, ou ano que vem, ou será que 1.200 anos no futuro. Tchau, fui! Fabrício, patrocínio, Deixa o like, tá ligado? tchau. E compartilha também.